Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Que bom que está tudo ótimo. Comigo também está tudo bem, graças a Deus. O que vocês andam fazendo? O que vocês andam lendo? Estão lendo bastante livros? Olha lá, hein? E o nosso desafio de leitura continua firme? Eu estou lendo bastante, estou aproveitando esse momento, as horinhas vagas que eu tenho, porque a gente continua trabalhando em casa, para ler, para estudar, para renovar alguns conceitos. Isso é muito importante, né? Então, vamos lá começar a nossa aula. Agora nós teremos uma aula de geografia. Na verdade, aí vai ser um bate-papo, vai ser curtinho, porque a gente já vem trabalhando esse conteúdo e é só mesmo algumas informações a mais que eu gostaria de passar para vocês, tá bom? Já pegue um caderno para fazer as anotações. Eu quero ver todas essas anotações, hein, galera? Vamos lá! E o livro também, para vocês conferirem alguma informação que seja diferente, né? Sempre pode existir, tá bom? Ou mesmo acompanhar o conteúdo, tá ok? Antes de nós iniciarmos a nossa aula, vamos então conversar com Deus. Vamos agradecer a Ele todos esses dias que estamos tendo que ficar em casa ainda. Agradecer a Deus pela saúde nossa, pela saúde da nossa família, que com a graça dele e de acordo com a vontade dele, a gente vai seguindo aqui em casa ainda, né? Mas na torcida para nos encontrarmos o quanto antes, tá bom? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, agora que nós já fizemos a nossa oração diária, vamos ao nosso conteúdo, que é bem bacana. Quem somos nós? Esse é um bate-papo. Quem somos nós? Quem é você? Quem é o seu pai? Quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Bom, para poder entender melhor essa história, nós teríamos que visitar a história de cada um, né? Mas vamos resumir essa situação? E vamos começar pela história lá atrás, né? Nós vamos ter que entrar um pouquinho na história do Brasil, no período de colonização. Na verdade, só uma pincelada, só uma passagem rápida por lá, para a gente poder entender melhor esse processo de formação do povo brasileiro, né? Então, vamos lá. Formação do povo brasileiro. Tô brincando, tá, pessoal? Então, olha só. Os primeiros habitantes vistos em terras brasileiras. Desde a educação infantil, a gente ouve falar assim, que nós somos o resultado do encontro, da mistura do índio com o negro, certo? Ótimo. Esta associação está correta, mas a gente precisa apenas complementar algumas outras informações. Sim, os primeiros habitantes vistos em terras brasileiras foram os índios. E como é que isso aconteceu? Na verdade, existem duas teorias. A teoria de autóctone, que diz que os índios surgiram na América, ou seja, que eles são nativos. Ótimo, essa é uma das teorias. E a teoria asiática, que diz que os índios, eles são lá da Ásia e que vieram andando aqui para a América. Tudo bem, vieram andando? Sim, mas isso, gente, não foi uma caminhada de um mês, dias não, foram de anos. E nesse processo que eles vieram da América para cá, demorou muito, muito tempo. Então, essa é a teoria asiática, que é a teoria que diz que eles vieram pelo Estreito de Bering, né?
que é justamente isso, ó, que diz que o povoamento da América ocorreu por povos descendentes dos asiáticos. No caso, eles referem-se ao grupo indígena, tá? Mas então, aí, quando eu falei que a gente escuta que nós somos a mistura de um negro com um índio, que está correta essa associação, mas que nós precisamos complementar um pouco mais essas informações. Olha que interessante o que eu vou falar para vocês agora. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os europeus, né? Quando eles chegaram, na verdade, não são somente os portugueses, mas também nós temos outros povos que vieram. Nós temos, olha só o exemplo, lá no Nordeste brasileiro, houve um período em que ele foi ocupado pelos holandeses. E mesmo depois da retirada da ocupação holandesa, alguns permaneceram, né, e deixaram até mesmo filhos. Eu estou falando isso porque nossa história passa somente pelos portugueses, mas já houve, só para vocês entenderem, a mistura não é só com os portugueses, é também com os holandeses. E outro detalhe, assim como houve no Nordeste brasileiro essa ocupação holandesa, no Rio de Janeiro e em São Luís do Maranhão houve uma invasão francesa. E essas invasões, gente, não eram curtinhas, demoravam anos até que fossem retiradas, né? Então, é claro que a gente vai falar dos portugueses, mas eu trouxe essa informação só para pincelar e mostrar a vocês que essa miscigenação não é só com os portugueses, né? Mas é porque refere-se principalmente aos portugueses, porque foram eles que falaram assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então é isso que aconteceu, tá? Eles que se impuseram de forma majoritária mesmo, foi a maioria deles. Então olha só, quando Cristóvão Colombo, ele gritou lá em sua barca, né, terra à vista. Na verdade, ele achou que ele tinha chegado nas Índias. Por isso ele deu o nome de índios, viu? Mas ele achou que ele tinha chegado nas Índias. E olha que interessante, quando a gente for estudar, quando a gente entrar na história do Brasil, no conteúdo de história, claro, né? A primeira fase, nós vamos observar lá na frente, mas eu vou falar para vocês agora, que nessas embarcações quase não vinham mulheres. A maioria, isso não 99%, digamos assim, das pessoas que ocupavam essas embarcações eram homens, né? E quando eles chegaram, então, às terras brasileiras que encontraram os índios, o que ocorre, galera? Eles tomavam as índias como suas esposas e então procriavam, aumentando, claro, a população. Quando os brancos que se referem são os portugueses, tá? Chegaram em terras brasileiras, eles exploraram os índios, eles catequizaram, sim, mas exploraram também. Então eles trouxeram com eles muitas bugigangas, vamos colocar assim, espelho, escova de pentear cabelo, roupas, eram objetos que os índios nunca tinham visto, então eles ficaram o quê? Fascinados. E aí isso funcionou na época como moeda de troca. Olha, você faz isso para mim, eu te dou um espelho, você faz isso, eu te dou isso. Entendeu? E era uma forma de explorar, tá bom? Aqui. Então, os brancos foi colonizador e os índios foram os colonizados. Ou seja, os brancos eles se impuseram, eles se firmaram de certa forma em terras brasileiras. Não foi um momento para o Brasil, para os povos indígenas, tranquilo, não foi, tá? Teve discordância, em alguns momentos eu li na história que alguns momentos bem violentos até, né? Até pela imposição,
eles exploravam os índios, né? Só que perceberam que os índios eles não eram tão habilidosos, vamos colocar assim. Eles não tinham muita determinação ou muita coragem de fazer algumas coisas. Então, o que eles fizeram, gente? Eles começaram a exportar os africanos para o Brasil, como mão de obra barata. Então, eram negros escravizados, que eles compravam e que rendia muito dinheiro. Quanto mais trabalhador fosse o negro, mais dinheiro rendia. Olha que interessante. Está aqui, claro, desde sempre, uma falta de respeito pelo ser humano, né, independente de raça, de etnia, mas que isso se perpetuou no Brasil por muito e muito tempo, infelizmente. Os indígenas eles também eram chamados de povos pré-cabralianos, pré-colombianos, tá? Porque era de quando era antes da chegada dos colonizadores europeus, no caso, os portugueses que estamos falando, né? Os índios, eles eram seminômades. O que significa isso? Que eles se mudavam, eles exploravam a natureza ali naquele momento, né? Mas quando a natureza não estava mais lhe dando muitas coisas, eles mudavam para outro espaço, permitindo, inclusive, que aquele espaço que já tinha sido explorado se refizesse, né? É como se ele se desse uma chance à natureza de se reflorestar, de se reorganizar, e assim ia acontecendo. É interessante saber que antes dos portugueses chegarem aqui, existiam mais de 5 milhões de índios. E o que ocorre? Depois da chegada dos portugueses, ora pois, não é que diminuiu o número de índios? Gente, hoje passam apenas... Eu vi a última pesquisa que eu li, dizia que em 2018 existiam em torno de 800 mil índios. 2018, nós estamos em 2020, então vamos calcular aí que deva ter em torno de 600 mil povos indígenas, né? E eles distribuídos em várias tribos também, não viviam todos aglomerados, eram várias tribos, Yanomami, me fugiu agora o nome das tribos. Eu sei que existiam várias tribos e cada tribo tinha o seu jeito de agir, tinha o seu cacique, tinha a sua forma de conviver em comunidade ali, certo? Então, olha só. Então, até aqui, a gente viu que o Brasil, ele é um país misturado. Misturado por quê? Porque ele recebeu, e ele recebe até hoje, claro, culturas diversas. Ele recebe influências, principalmente em tempos antigos, de vários outros lugares. É importante a gente entender, compreender que a cultura, ela é circular. O que acontece? Não é porque é você se sentir pertencente a um grupo. Um detalhe importante, essa questão de ser pertencente a um grupo. Vocês sabiam que antigamente, quando nasciam, todos eram registrados na Igreja Católica? Sabe aquele documento, o registro civil? Antes era registrado somente na Igreja Católica. Isso significa o quê, professora? Significa que todo mundo, então, quando era registrado, ele era obrigatoriamente católico. Então, para ser brasileiro, tinha que ser católico. E que bom que isso mudou, né? Não estou aqui dizendo que você não é católica. Eu sou católica e sou brasileira. Mas que bom que houve essa permissão, essa construção de conceito de que não necessariamente precisava ser católico para ser brasileiro. Até porque o índio que é índio, gente, não é porque ele colocou uma calça jeans que ele deixa de ser índio, certo? Ele é índio. Então, assim, quando se sente pertencente a um grupo, no caso, nós temos uma nação, que é uma nação, um grupo de pessoas de uma mesma origem. Então, nós somos brasileiros, a nossa nação é brasileira, tá? E nós somos pertencentes a este grupo. E nós, brasileiros, no caso, o Brasil,
ele tem várias raízes, vamos colocar assim, né? Eu estava lendo, descobri, até anotei aqui para falar para vocês. São os Brasis, que fala justamente dessa mistura que acontecia lá antigamente, logo no início da colonização, né? Quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Então, olha só, Brasis, que dá essa ênfase à diversidade da população, à diversidade cultural, né? Nós temos um pouco dos índios, um pouco dos africanos, um pouco dos alemães, um pouco dos italianos, por que não? Né? Se nós já sabemos que muitos deles povoaram aqui em determinado tempo, logo no início da colonização. Então tem o Brasis crioulo, que nasceu nos engenhos nordestinos, sistema baseado no latifúndio, na monocultura e no trabalho escravo, representado por negros e mulatos. Temos o Brasis caboclo, mistura de índios com outros mestiços. Ora, professora, quem eram os mestiços? Eram justamente essas outras pessoas que vinham de outros lugares, da Alemanha, da Holanda, da França, Itália, China, Japão. Sim, já houve povos de todos esses lugares aqui logo no início da formação do povo brasileiro. Existe o Brasis sertanejo, que surgiu como dependente da açucareira e pela pastagem de gado, introduzido no Brasil pelos portugueses. Sabe por quê? Lá em Cabo Verde, em Portugal, eles abrigavam muitas pessoas de mão de obra especializada no quê? Vaqueiros. Então, eles foram os portugueses que trouxeram os sertanejos para cá. Olha que interessante. E a população que excedia começou a se dedicar ao quê? Ao extrativismo. E os sertanejos do interior se dedicavam ao garimpo. Será que nós já tivemos muitos garimpeiros aqui no Brasil, lá na região de Minas Gerais, por exemplo? Pois é. O Brasis caipira. Homens que dirigiam as bandeiras e adentravam ao interior do Brasil, principalmente no interior do Brasil e a população paulista. Mais ou menos mistura de brancos e índios, tá? E cada grupo possuía uma indiada. Essa palavra foi usada para referir a um grupo de índios para exploração de mão de obra. Para quê? Para cultivo de mandioca, feijão, milho, tubérculos. Será que é isso então? Olha só, gente, pensa nessas palavras. Mandioca, feijão, milho, tubérculos. Quem era que cultivava? Os índios. Quem é que cultiva hoje? Só os índios? Não, nós também cultivamos e muito, né? É a base da nossa alimentação, vamos dizer assim. É só um detalhezinho, um parênteses que eu abri. E o Brasil sulista, decorrente da expansão paulista, que atingiu a região sul e somou-se a outras influências para gerar os sulinos. As principais características são justamente essa diversidade, a heterogeneidade cultural. Os lavradores matutos, de origem açoriana, os gaúchos da zona do Campo da Fronteira, que eram descendentes de luz espanhóis com índios, os gringos, descendentes de imigrantes italianos, alemães, poloneses, japoneses, libaneses e por aí vai. Então veja quanto que é rico o nosso Brasil. E essa miscigenação, essa mistura nos traz uma dúvida. Olha, nós somos um país de todas as cores, né? Então o respeito deve prevalecer. Se eu não conheço, eu não preciso julgar. Primeiro, eu só posso julgar aquilo que eu conheço, né? Senão eu estou exercendo o preconceito. E o preconceito hoje, infelizmente, ainda é muito latente. Mas nós vamos ainda conseguir acabar com isso. Um preconceito, nós já conversamos sobre preconceito em sala. Preconceito é um conceito formado antes do conhecimento, certo? Então, que tal a gente conhecer um pouco mais? Vamos então descobrir qual foi a herança indígena. Qual foi o legado dos índios que eles nos deixaram? Qual foi a contribuição? Vocês sabiam que o banho, que os índios eram considerados os povos mais limpos que os outros, né? Então, o banho é uma herança indígena. A alimentação, a base da alimentação do povo brasileiro hoje
também é uma herança indígena. Entre tantas outras situações. Qual a herança africana? Capoeira. O que mais? Tem tantas coisas e é isso que eu quero que vocês façam nesse momento. Depois que vocês registraram as situações, vocês vão pesquisar qual foi a herança indígena e qual foi a herança africana, ok? Registrem no caderno. Gente, não faz aquele texto corridão, não, que vocês não têm a compreensão do todo. Leiam, tentem fazer um resumo, escrevam de forma clara, organizada, ilustrem, podem colar desenhos, podem desenhar também, tá bom? Para ficar uma pesquisa bem organizada, bem elaborada no seu caderno de geografia. Eu ia falar história, ó. De geografia, ok? Bom, por hoje é só. Lá no nosso roteiro, que nós continuamos mandando para vocês toda semana, tem o que vocês têm explicado detalhadamente, o que vocês precisam fazer. Vocês certamente já fizeram até a página 39, então nós tem um texto, tem um texto aqui para a gente ler sobre uma tribo indígena. Eu vou só passar assim rapidinho para vocês, eu sei que tá ruim para vocês verem, né? E depois vem a nossa raiz africana, e aqui já fala qual foi um pouco da contribuição, abaixo o preconceito, né? Eu sei que vai da página 40 até a página 47, a contribuição asiática e europeia. Mas nós vamos pesquisar apenas até a página... pesquisar apenas, por enquanto, a contribuição indígena e a contribuição africana. Tá bom? Então é isso. Eu agradeço a você que está aí do outro lado. E logo nós nos encontraremos. Abraços bem apertados e um beijo. Fiquem com Deus, tá bom?